Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e esse vídeo é para você que quer saber qual investimento de renda fixa acaba sendo a melhor opção, CDB ou Tesouro Direto. Você entenderá as principais semelhanças e diferença entre essas duas aplicações e vai entender qual delas se encaixa melhor dentro dos seus objetivos. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Começando a falar então a respeito do Tesouro Direto, que é considerado por todos o investimento mais seguro do país. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional feito para venda de títulos públicos federais, onde na prática você empresta o seu dinheiro para o governo para financiar as suas operações e em determinado momento no futuro, o governo irá devolver para você o dinheiro que você emprestou para ele, mais os juros que foram contratados e definidos no momento ao qual você realizou o seu empréstimo. E ele é considerado o investimento mais seguro porque o governo é a instituição mais sólida de um país. Ele tem meios quase que infinitos de conseguir recursos para conseguir pagar para você lá na frente. Já o CDB também é um empréstimo de dinheiro, só que ao invés de ser para o governo, é para uma instituição financeira, podendo ela ser uma instituição financeira grande e conhecida, como é o caso do Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, ou também uma instituição financeira menor, menos conhecida e consequentemente mais arriscada, como por exemplo o Banco BMG, Banco Sofisa e também o Banco Master. E o significado da sigla CDB é justamente o significado do seu investimento, Certificado de Depósito Bancário. E agora que você entendeu o que é CDB e o que é Tesouro Direto, vamos falar a respeito das semelhanças desses dois investimentos. A primeira semelhança é que tanto no CDB quanto no Tesouro Direto, você consegue encontrar títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos, e você vai selecionar, evidentemente, aquele que fizer mais sentido dentro dos seus objetivos, dentro do seu perfil e também dentro do prazo de aplicação que você pretende realizar. No caso de um título pré-fixado, em ambos os investimentos você consegue encontrar taxas muito boas, 12, 13, 14% ao ano. No caso de um título pós-fixado, para o Tesouro Direto, mais especificamente no Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade exatamente igual à Selic, que é a taxa de juros do Brasil, e no caso de um CDB, você vai ter uma rentabilidade geralmente de 100% do CDI ou um pouco mais, dependendo do risco daquela instituição financeira. Por fim, um título híbrido, tanto no CDB quanto no Tesouro Direto, vai te trazer uma rentabilidade geralmente de IPCA mais uma determinada taxa. A segunda semelhança é que para ambos os investimentos você tem exatamente a mesma tabela de imposto regressiva, o que significa que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro aplicado, seja num CDB, seja num Tesouro Direto, você irá pagar menos imposto sobre os juros daquela aplicação. E é importante destacar que o imposto ele vai ser descontado automaticamente no momento ao qual você realizar o resgate. E como que funciona esse imposto na prática? Se você deixar o seu dinheiro aplicado por até 180 dias, existe uma alíquota de imposto de renda automática de 22,5% sobre os juros que você ganhou dentro daquele período. De 181 a 360 dias, o imposto é de 20%, de 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%, e se você investir por mais de 720 dias, o imposto é de 15%. Então, tanto no caso do CDB quanto no caso do Tesouro Direto, o incentivo natural é você deixar a sua aplicação por um prazo acima dos 720 dias, porque assim você vai pagar muito menos imposto. E entendendo as semelhanças, vamos partir para as diferenças. A primeira diferença está relacionada à segurança. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, porque o governo tem meios infinitos de conseguir dinheiro para te pagar lá na frente. Ele consegue aumentar os impostos, ele consegue imprimir dinheiro, ele consegue pegar emprestado de um outro banco, ele consegue pegar emprestado de um outro país, enfim, o governo sempre vai conseguir pagar você lá na frente. Agora, no caso de um banco, ele não consegue ter dinheiro infinito, ele não consegue imprimir dinheiro, ele não consegue, por exemplo, aumentar os impostos, digamos assim, porque se ele aumentar suas tarifas, os seus clientes vão embora. Então, uma instituição financeira tem muito menos solidez do que o governo quando o assunto é investimento de renda fixa. Então, por isso, nesse ponto em específico, o Tesouro Direto sai ganhando. O segundo ponto diz respeito à proteção do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Então, se aquela instituição financeira quebrar, você vai conseguir ter um dinheiro protegido, um seguro que vai garantir um determinado dinheiro para você. Algo que não existe, por exemplo, no caso do Tesouro Direto. E quais são as regras, quais são os requisitos relacionados ao FGC?
Basicamente, ele protege você até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite R$1 milhão que se renovam a cada 4 anos. Então, se você foi lá e colocou 100 mil num CDB do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco e também do Santander, se todas essas instituições vierem a falir, você vai conseguir receber todo o seu dinheiro de volta, somando todas as aplicações de CDB. Por quê? Em nenhuma delas você passou dos 250 mil, nenhuma delas fazem parte do mesmo conglomerado financeiro e também somando os valores totais, você não passou de R$1 milhão. Então, nesse ponto de vista, por conta da proteção do FGC, o CDB acaba saindo ganhando. A terceira diferença é que no Tesouro Direto você consegue ter liquidez, então independente do título que você investiu o seu dinheiro, você consegue resgatar. E isso na prática vai funcionar através da lógica de oferta e demanda. Você estará vendendo o seu título do Tesouro para uma outra pessoa, para um outro investidor. Então pode ser que em determinados cenários o seu título se valorize e você ganhe dinheiro, ou pode ser também que o seu título tenha se desvalorizado e você perca dinheiro. Mas na prática você consegue vender para qualquer um. Já no caso do CDB, você só vai conseguir resgatar o seu dinheiro se você tiver liquidez diária. E caso isso não aconteça, você vai ter que deixar o seu dinheiro até o vencimento. A quarta diferença é que o Tesouro tem uma taxa embutida da B3, obrigatória, de 0,2% ao ano, e no CDB esse tipo de taxa não existe. E o quinto e último ponto é em relação à rentabilidade. O Tesouro Direto tem uma rentabilidade mais limitada, porque é um investimento mais seguro e, por ser mais seguro, ele não precisa oferecer para você a melhor taxa de todos. No caso de um CDB de uma grande instituição, essa lógica também se aplica, mas quando olhamos para CDBs de instituições menores, a rentabilidade consegue ser muito superior ao do Tesouro, é claro, com um risco muito maior envolvido. E eu peguei aqui como exemplo o Tesouro Pré-Fixado 2028, que é um dos títulos presentes no site do Tesouro Direto, e nós temos aqui uma rentabilidade de 14,05% ao ano até o dia 1/1 de 2028, o que é uma rentabilidade muito boa. Agora pegando o caso de um CDB, que é oferecido dentro da corretora XP Investimentos, onde você estará emprestando seu dinheiro para o Banco Master. Nesse caso, a rentabilidade dessa aplicação, que vence em 888 dias, é de 19,5% ao ano, uma rentabilidade muito maior do que do pré-fixado, mas é claro, como eu já falei, com um risco maior envolvido. Então, se você tem um perfil de risco um pouco mais moderado, um pouco mais arrojado, pode fazer sentido você dar preferência para o CDB, porque você consegue encontrar oportunidades como essas do caso do Banco Master, que rendem 19% ao ano. Você consegue encontrar também títulos híbridos, com rentabilidades muito altas, IPCA mais 8, IPCA mais 9, até mesmo IPCA mais 10% ao ano, mas reforço mais uma vez que você tem que lembrar que existe um risco envolvido e por isso você tem que usar o FGC ao seu favor, colocando até no máximo R$250 mil por instituição. E é claro que, se esse valor aumentar, que é o que vai acontecer, porque você está tendo ganho de juros ao longo do tempo, você não vai ter essa proteção com o valor que excedeu os 250 mil. Então você sempre tem que pensar em colocar um valor um pouquinho menor, 150, 200 mil reais no máximo, para que você tenha tanto o dinheiro que você aplicou, quanto os juros no meio do caminho que vão render, protegidos para você. E quando que você tem que escolher o CDB e quando você tem que escolher o Tesouro Direto? Quando o assunto é reserva de emergência, você pode escolher os dois. No caso do Tesouro Direto, você pode investir no Tesouro Selic, que vai oferecer para você rentabilidade diária e resgate no momento que você precisar. E no caso do CDB, basta você pegar um que renda 100% do CDI com liquidez diária em uma instituição financeira sólida. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Santander são instituições que conseguem oferecer para você esse tipo de aplicação. E a decisão entre o Tesouro Selic ou o CDB vai depender da sua comodidade. Se você está acostumado a utilizar uma corretora, você pode optar pelo Tesouro Selic. Se você investe pelo banco, o CDB acaba sendo uma opção melhor e mais cômoda para você. Agora falando sobre aplicações de médio prazo, os dois conseguem oferecer para você uma boa rentabilidade. E por fim, quando o assunto é longo prazo, aí não tem o que fazer, o Tesouro Direto é muito melhor. Principalmente quando o assunto é Tesouro IPCA+, onde você consegue ter uma garantia de rentabilidade acima da inflação por um longo período de tempo. Você consegue encontrar títulos do Tesouro IPCA com vencimento para daqui a 30, 40, 50 anos, algo que não existe no caso de um CDB. Geralmente o vencimento é para daqui a 5, para daqui a 10 anos no máximo. Então pensando no Tesouro IPCA+, a longuíssimo prazo, ele acaba valendo mais a pena. Considerando tudo que eu apresentei para você ao longo desse vídeo, qual que acaba sendo a melhor opção?
A verdade é que depende justamente do contexto. Tanto o CDB quanto o Tesouro Direto têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, e cabe a você, investidor, julgar e analisar aquilo que se encaixa mais para você, dependendo do seu perfil de risco, dependendo do prazo que você pretende investir e dependendo também da comodidade que você quer ter na hora de investir. E é claro que você não deve investir só em renda fixa pensando a longo prazo. É importantíssimo você também investir em renda variável. E se você ainda não investe, quer aprender a fazer isso da forma correta, ou já investe e quer melhorar os seus resultados ainda mais, eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer isso na prática. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas analisando e acompanhando o mercado para entender cada uma das empresas que você tem que adicionar na sua carteira. Para você ter mais informações a respeito do curso, é só escanear o QR Code e entrar no site ou entrar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conheceu um pouco mais sobre o CDB, o Tesouro Direto, as suas semelhanças e diferenças e qual deles se encaixa melhor dentro dos seus objetivos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu falo a respeito do Tesouro Direto, onde você aprende todos os principais títulos presentes dentro do Tesouro para você escolher aqueles que mais se encaixam dentro da sua carteira de investimentos. Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até a próxima.